A paz de Jeová, a paz de Jesus Cristo, a paz do Espírito Santo esteja somente com vocês, aleluia, que são inscritos nestes dois canais, Simão da Silva Santo Simão e Pastor Simão, Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo, Fé, de verdade que tem. Mas só que o nome do canal é Simão da Silva Santo Simão e Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo, Fé. O nome é só isso aí, o segundo canal. O segundo canal é Pastor Simão, Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo, Fé. E o primeiro canal, Simão da Silva Santo Simão. Agora o nome da igreja completo é... Aqui é a sede da Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo, Fé de verdade que tem, que fica na rua Armido Pereira, número 340, bairro São Pedro, cidade Ponte Nova, Minas Gerais, nação, Brasil. É aqui no bairro. É aqui que fica esse ministério. É aqui que fica essa igreja. E daqui não sai para lugar nenhum. Aleluia. É o que eu sempre já falei e volto a falar. A sede aqui, ela não tem interesse nenhum para ir em outros lugares e nem irá ir. Aleluia. Aleluia. É aqui que permanecerá até a volta de Jesus Cristo. Aleluia. Como diz, é onde que Jeová e Jesus Cristo, o Espírito Santo, aprovou, está confirmado. Aleluia. Eu sempre digo e falo. Aqui não foi levantado por homens da terra, nem mulheres da terra, nem criança, nem bebê, nem ninguém dessa terra. Aqui foi levantado por Jeová, por Jesus Cristo, por Espírito Santo e pela minha fé. Aí eu posso falar. Quando falou homens e mulheres e crianças, é os carnais. Mas aqui foi levantado pela minha fé espiritual. Homem espiritual eu sou. Aí eu posso falar. Aleluia. Que está na obra ligado. Igual que eu estou ligado constantemente aqui. Aleluia. Nesta obra. Neste ministério. Nessa igreja aqui. Aleluia. Então, meus irmãos, minhas irmãs e meus amigos e minhas amigas, nós estamos em janeiro. É em janeiro que nós estamos. Este culto é de janeiro. Culto 5/1/2026, segunda-feira. Vou até confirmar no computador aqui. Aleluia. Vou confirmar aqui nesses dois computadores aqui agora. Aleluia. Aleluias. Porque eu gosto de confirmar. Aleluia. Exatamente. Isso mesmo. Segunda-feira, 5 de janeiro de 2026. Aleluia. Então, nós não estamos em 2025. Aqui é 2026. Aleluia. Pode ver que as coisas estão tudo diferentes aqui. Aleluia. Mudará daí para melhor. Aleluia. Então, estou falando só para vocês que são inscritos nestes dois canais. Eu já avisei, volto a falar. Esse canal aqui não é público para ninguém. É público só para os inscritos. Entendeu? Igual lá no Facebook. Só para quem é amigo, amiga. No WhatsApp, a mesma coisa. Aleluia. Eu estou com pessoas que estão ao meu lado, só isso. Aleluia. Não estou com o mundo. Não estou com o mundo, não. Estou com pessoas que estão aqui, ao meu lado. O mundo, não estou com o mundo, não. Nem Jeová, nem Jesus, nem Espírito Santo não está com o mundo. Eu vou estar com o mundo? Sai fora. Aleluia. Não é o mundo que me deu vitória, não é o mundo que me deu a bênção. Não é o mundo que mudou minha vida. Aleluia. O que mudou minha vida foi a minha fé. Eu faço a minha parte. É eu fazer a minha parte que muda. Aleluia. Então, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, nós iremos para a palavra já já. É que eu estou estreando mais a terceira camisa, né? Parece que é igual da outras, mas não são iguais, não. Aleluia. Estreando mais uma camisa, né? Aleluia. Ó, que eu tinha ganhado, aleluia. Não tem mais para estrear ainda, aleluia. Esse aqui é o terceiro que eu estou mostrando. As outras já lavei, tudo já lavado, limpo, para ser vestido no próximo culto. Mas por enquanto eu tenho que usar as que eu ganhei.
Tem mais para usar ainda, aleluia. Acabou ainda não. Então, essa aí é mais um que eu ganhei, aleluia. Já começando o ano e já ganhando as coisas, aleluia. E daí para melhor, aleluia. Porque quem serve a Jesus tem tudo. Agora quem não serve a Jesus não tem nada, nem aqui e nem no inferno, aleluia. Como eu disse, morre vazio aqui e vai vazio para o inferno e vai ser queimado lá, sendo vazio. Então, meus irmãos e minhas irmãs e meus amigos e minhas amigas, aleluia. Jeová cuida dos seus, já está escrito, Jeová cuida dos seus. Jeová cuida dos seus, já está escrito. Jesus cuida dos seus, o Espírito Santo cuida dos seus, mas os seus que vivem em constante busca, igual aquele de segunda a domingo, todos os dias, 7 horas da noite, em busca, buscando, orando, jejuando, consagrando. Aí ele cuida. Aleluia. Agora Jeová não cuida do preguiçoso, aquele que não adora Jeová, não adora Jesus, não adora o Espírito Santo, não devolve os dízimos ofertas, não vem à igreja, não aprende com os cultos, não aprende com os vídeos, não aprende com a palavra. Esses preguiçosos, Jeová nunca vai abençoar eles. Jeová nem olha para essas pessoas. Nem Jesus olha, nem a Espírito Santo olha, nem ouve. Ele olha. Agora, a Trindade olha só para... Igual eu aqui, ó. Jeová e Jesus e o Espírito Santo olha só para... Igual eu que estou aqui. Aí a Trindade olha. Aleluia. A Trindade só vai assim, ó. Olha, eu vou falar, a roda está girando. O olhar dele vai só girando. Aleluia. E os ouvidos dele também junto. Sabe para quê? Para abençoar a minha vida e continuar dando vitória para a minha vida e abençoando tudo da minha vida. Aleluia. Aleluia. Então, esse ministério, aleluia, é consagrado, tudo aqui é consagrado. Aleluia. Por isso que tem essa paz gostosa aqui, ó. Aleluia. Que eu sinto todos os dias. Agora você do outro lado não sente porque não fica ligado. A mente tem que estar ligada. A mente tem que estar conectada. A mente tem que estar ativa e não desligada. Mente desligada é mente de ruína, é mente do inferno. Sabe o que é inferno? Se morrer agora vai conhecer o inferno rapidamente. Aleluia. Tem que estar na busca, na oração, no jejum, na palavra. Tem que estar desse jeito. Aleluia. Que é eu mesmo. Tem imitação que não, tá? Aleluia. E é o que eu sempre falo, onde eu estiver com essa carteira ou sem essa carteira, se não me respeitar, a morte vai chegar, aleluia. A morte chega, aleluia. Por isso que eu falo, não sou igual a ninguém. Eu sou igual a Jesus Cristo e Espírito Santo. Eu sou igual ao Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas aqui da terra, não sou igual a ninguém não, aleluia. Aleluia. É o que eu sempre falo, aqui não tem igualdade não. Aleluia. Aqui tem a obediência, aqui existe obediência. Obedece a igreja, obedece o Pai, o Filho e o Espírito Santo, obedece o pastor, obedece a palavra da lei que nós já vamos ler agora, o some do meu caminho, aleluia. É assim que funciona. Então, o Pai e o Filho e o Espírito Santo já deixou claramente, já deixou abertamente. Eu tenho mais prazer na obediência do que no sacrifício. Eu não gosto de sacrifício de tolo, nem sacrifício de... Eu não gosto de sacrifício de homem tolo e não gosto de sacrifício de mulher tola. Aleluia. Sabe o que é mulher tola, homem tolo? Aqueles que não ora, não jejua, não busca, não dizima, não oferta, não vem à igreja, não aprende com os cultos, não aprende com os vídeos, não aprende com o pastor, não quer mudar de vida. Aleluia. Esses somos todos. Aleluia. Então, tem que sair de pé dos tolos? Claro, tem que sair. Senão você perde a bênção por causa do tolo. O tolo ali já está desligado, aí você fica perto de quem está desligado, você perde a vitória junto com aquele tolo que está desligado, aquela tola e tolo que está desligado. Então não pode ficar perto das pessoas, tem que ficar acordado. Aleluia. Tem que ficar, como eu disse, o crente tem que ficar igual Jesus Cristo ensinou. Tudo que ligar lá em cima na galáxia será ligado dentro da igreja. Tem que ter assim. E tudo que é desligado da igreja vai ser desligado lá na galáxia. Está vendo? Então, culpado é Jeová? Culpado é Jesus Cristo? Culpado é a Espírito Santo? Culpado é o pastor? Não. Culpado é vocês do outro lado. Vocês são culpados de todas as falhas do mundo. É verdade. Vocês são culpados de todas as falhas.
Está escrito até na palavra. O ser humano ele é culpado de todas as falhas. Ou seja, pior do que um demônio. Aleluia. Ou seja, até o demônio sabe consertar, mas o ser humano sabe atrapalhar. Ele vive atrapalhando. Tem ser humano que ele vive atrapalhando. Ele não sabe consertar nada. É o que eu sempre falo. Sabe que tem que fazer o correto e não faz. Aleluia. Está entendendo? Aleluias. Então é desse jeito. Mas com Jesus, com Jeová, com o Espírito Santo, a gente chega longe. Aí vai andando longe, ó. Vai andando longe. Aleluia. Tem que ser. Eu estou alegre até agora aqui porque o milagre está acontecendo. O milagre não para. Aleluia. O milagre não para. O milagre não para essa igreja aqui, não. O milagre que eu estou falando é só de o Criador mudando vida de pessoa, não. O milagre que eu estou falando é o poder do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que se manifesta aqui todos os dias, que se apresenta aqui todos os dias. Aleluia. Isso que é o melhor milagre para o pastor também, é isso aí. É de ver o poder descer. Ele lá mandou, ele me lama, redecando lama, se ele me canta, lá mandou ele me lama, xalabá. Ele me calama, assole me halamandou me calamandere me ribi, alemandou me candalema, chole me calamandou me candalema, ele me calamandou me halamandou me calama, xalabás. Esse é o melhor milagre. É de sentir a presença. É de sentir essa presença boa. Invadir no corpo, alma. O Criador está trabalhando, o Pai e o Filho está trabalhando tão forte. Eu estou sentindo até uma diferença gigantesca. Aleluia. Mas não é por causa de você do outro lado aí, não. Aleluia. Para você do outro lado, não estou nem para vocês, não. Eu estou olhando, eu e a igreja e a obra. E os perdidos que eu tenho que olhar. Aleluia. Porque quando eu falo assim, que eu não estou nem para você do outro lado? Porque tem gente que está desligado. Eu estou aqui pregando e falando aqui, está totalmente desligado. Agora quem está acordado está pegando a minha palavra. Está pegando a minha palavra e está mudando de vida. Aleluia. Então, aleluias. O Criador está fazendo uma coisa tão grande, aleluia. Tão grande que está fazendo, né? Aqui. Aleluia. Esse ano, aleluia, vai ser vitória para esse tempo? Vai, aleluia. E muito, não é pouco, não é muito. Aleluia. Isso é uma coisa tão diferente, boa, né? É tão bom quando o Criador vem visitar. É tão bom quando Jesus vem visitar. É tão bom quando o Espírito Santo começa a avivar muito mais forte do que antes. Aleluia. Ou mais forte do que agora. Aleluia. Porque o crente verdadeiro igual eu sou, eu olho lá na frente. Aleluia. Lá na frente, eu sou mais avançado. Eu não estou olhando só aqui, eu não estou olhando só aqui esse momento, olhando lá na frente. Aleluia. Lá para frente mesmo, aleluia. Onde que ninguém enxerga. Aleluia. Onde que ninguém alcança. Nem o capeta, nem vocês do outro lado alcançam. Só quem tem fé. Fé de verdade que eu tenho. Que vai chegar lá na frente. Pulando de alegria, igual que pula de alegria. Bate palma. Ama louvar. Glorifica. Exalta. Aleluia. Então, meus irmãos, minha irmã, e meus amigos e minhas amigas, é o que eu sempre falo e volto a falar. Quem perde a vitória não é o pastor. Quem perde as coisas não é o pastor. Quem perde as coisas não é a igreja. Não é o tempo. Porque primeiro o tempo não está nem para vocês. Aleluia. O tempo só olha, só quem faz essa parte aqui. A sede da igreja pentecostal, Ministério Chama de Fogo. Fé de verdade que tem que ficar na rua Armindo Pereira, número 340, bairro São Pedro, cidade de Portinópolis, Minas Gerais, Nação Brasil. Primeira coisa, não está nem para você. Está olhando, é quem aqui, ó. É fiel aqui. Então quem perde é vocês, não é a igreja, não é o pastor Simão Santos. A igreja continua de pé, do mesmo jeito, não está nem para ninguém. Aleluia. Aleluia. Porque essa igreja veio para isso. Lembra do que eu já falei? Esse ministério, essa igreja, eu já falei milhares de vídeos. Igual aí em cima aí do meu YouTube, tem mais de 3.000 vídeos. Né? Aleluia. É confirmar aqui no computador aqui. Aleluia. É muito vídeo, aleluias. Né? Só confirmar aqui, aleluia. Mas a obra continua.
Aleluia. Continua. Aqui não para jamais, meus irmãos, minhas irmãs. Porque esse tempo não olha ninguém. Aleluia. Só olha o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Somente. Aleluia. 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 Só olha o Pai, o Filho e o Espírito Santo somente. Porque se essa igreja olhar vocês, é o que eu sempre falo, se essa igreja olhasse vocês, essa igreja que estava, nem existia. Aleluia. Então por isso que essa igreja está de pé aqui, não é por causa de vocês, é o que eu sempre digo, é o que eu sempre falo. Não é por causa de vocês, aleluia, e nunca foi vocês não, aleluia. Está de pé por causa do pastor Simão Santo e do Pai e do Filho e do Espírito Santo. É que está de pé. Aleluia. E ficará de pé até a volta de Jesus Cristo. Até a volta de Jesus Cristo. Porque essa igreja que não serve homens da terra, nem mulheres da terra, nem crianças da terra, nem bebê, nem ninguém dessa terra. O que serve é a fé. Coisa que vocês não têm porque vocês não buscam. Como eu acabei de falar aí, quem é culpado das suas perdas é vocês mesmos, aleluia. Vocês mesmos que são culpados de todos os seus erros, é vocês. A questão não é nem o diabo, é vocês mesmos que são culpados. Isso mesmo, 3,1000 vídeos. 3,1000 vídeos já foram lançados. Se contar com outro canal meu, Simão Top 2020, né? Tá na área passou quando eu tinha aquele canal, aleluia. É mais de 50.000 vídeos, vou calcular. Aleluia. Fora os 6 Facebook. Quando eu falo fora é porque tá por dentro também. Aleluia. Os 6 Facebook. Tantos vídeos que eu já lancei para lá. Aleluia. Vou contar, é mais de 50.000 vídeos. Aleluia. Né? Então, é milhares de vídeos. E aqui também já está bastante, mais de 3,1000 vídeos lançados sem parar. E não vai parar aqui, porque aqui tem milhares de vídeos para até a volta de Jesus Cristo, o Rei dos Reis do Senhor, que tem aquela tatuagem na coxa e por fora da coxa, na roupa, aquele vestido, por fora está escrito Rei dos Reis dos Senhores. Aleluia. Então, aleluia. Até a volta dele, tem milhares de vídeos para serem lançados. Aleluia. Tem milhares de vídeos para serem lançados até lá. Aleluia. Então, aleluia, a obra continua de pé aqui. Olha aqui, ó, isso aqui, ó, pastor Simão Santos. Então, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas, é a palavra escrita aqui, ó. Fé, olha lá, a fé aqui, ó. Onde que meu dedo está lá? Fé, aleluia. Igual tá aqui, ó, no dízimo oferta lá. Fé, ó, aqui, ó, olha lá, fé. Igual aqui de baixo aqui também, fé, aleluia. Igreja Pentecostal, olha lá, Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo, Igreja Pentecostal, Ministério Chama de Fogo, fé. Igual tá aqui, ó. Aleluia, nesse altar, maravilhoso esse altar que eu amo. Amo tudo que eu faço. Eu amo tudo que eu faço, aleluia. E eu estou feliz por isso que eu faço. Aleluia, porque eu amo o que eu faço. Aleluia, não é vocês do outro lado, eu amo o que eu estou fazendo, aleluia. O que eu estou fazendo aqui, ó, eu sei muito bem. Igual o próprio YouTube já me avisou ali, aleluia. Que eu tô, aleluia. Já mandou sim, jóia, ó, aleluia. Até com troféu assim, ó, aleluia. Meus vídeos lá com minha foto já tá com troféu, aleluia, e aquele jóia assim, ó, aleluia. Sabe o que é isso? É porque é bênção, é vitória, por quê? Estou trabalhando constantemente e sem parar, aleluia. Estou constantemente sem parar. Todo meu canal aqui, eu olho aqui, por isso que eu não paro de gravar aqui jamais.
Porque primeiro eu já gravava há muito tempo os vídeos. Antes do YouTube existir, antes do Facebook existir, eu já gravava. Eu ia na igreja assim, já começava a gravar com o celular, aleluia. Eu já gravava eu pregando, aleluia. Hoje, o pastor Simão tem uma grande oportunidade. Tem Facebook para gravar, tem YouTube para gravar, aleluia, os vídeos, nessas melhores plataformas, e o WhatsApp também, aleluia. Então, hoje eu tenho a oportunidade de alcançar somente os inscritos aí que precisam ouvir a verdade que é falada aqui. Por isso que esse canal aqui não fica parado, não. Todo dia é culto. É de manhã, é de tarde, é de noite, é na madrugada. Todos os dias ele está sendo lançado nessas plataformas aí, ó. Todos os dias, de cima para baixo está sendo lançado todo dia. Aleluia. Todo dia está sendo lançado. Aleluia. Mais do que o meu canal Simão Top 2020 Tanara Pastor, que lá no meu canal Simão Top 2020 Tanara Pastor, eu fazia um vídeo assim, outro dia não, assim, não, agora é direto, aleluia. Mas esse canal aqui não vai ficar parado por nada. Cada dia vai ver que esse vídeo do culto da palavra sendo mostrado aqui, sem parar, aleluia. Agora é de segunda a domingo os cultos, todos os dias domingo sem parar. Que não para por nada. Porque quem sabe muito bem aonde que já está indo, aleluia. Eu sei muito bem para onde estou indo. Não preciso que ninguém me diga onde eu vou e onde eu vou estar. Primeiro eu sei para onde eu estou indo porque eu tenho fé. Eu não sigo vozes de homem nem vozes de mulher, eu sigo a minha voz. Por isso que as coisas dão certo para a minha vida. Aleluia. Por isso. Eu sigo a minha voz. Aleluia. Porque o pastor cuida do quê? Cuida do que é seu. Aleluia. Vocês não entenderam nada que eu falei aqui. Aleluia. Então vamos lá. Quando eu falo aleluia, aleluia para o Pai. Aleluia para Jesus Cristo. Aleluia para o Espírito Santo. É agradecer a esses aí. Aleluia. Vamos aqui ver aqui. Aleluia. Aonde que tinha parado aqui? Vamos ver aqui. Aleluias. É porque o culto da noite é da noite. Então, o que já foi da tarde é de tarde. Agora eu vou lembrar, é o culto de agora, à noite. Então, nós paramos no capítulo 6. Então, nós iremos falar do capítulo 6 de Lucas, capítulo 6, nesta noite. Jesus é Senhor do sábado. MAT 12:8 e Refés. E aconteceu que no sábado, segundo o primeiro, passou pela seara dos seus discípulos, e arrancando espiga, e esfregando com as mãos, as comia. E alguns dos fariseus lhe disseram: por que fazeis o que não é lícito fazer no sábado? E Jesus respondendo-lhe, disse-lhe: nunca leste o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam, como entrou na casa de Jeová, e tomou os pães da proposição, os comeu, e deu também aos que estavam com ele, os quais não é lícito comer senão só o sacerdote. E dizia-lhes: o Filho do Homem é Senhor até do sábado. Não, o Filho do Homem é filho de... É filho do qual? O Filho do Homem é quem? É filho de Jeová. Aleluia. Muitos veio falando aqui Jeová, 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 Jeová. Muitos veio falando muito Jeová aqui. Muito Jeová. Mas o nome do Criador é Jeová. Não é por causa da igreja testemunho de Jeová. Muitos interpretam errado quando eu falo Jeová aqui. Acho que eu estou dando alô para testemunho de Jeová. Eu nunca entrei nessas igrejas de testemunho de Jeová e nem pretendo entrar. O nome de Jeová, o nome do Criador, o nome do Pai, todo pai tem um nome, não tem? O meu pai tinha um nome. A minha mãe tinha um nome. Aleluia. Né? Então, aleluias. O meu pai tinha um nome. E o pai de Jesus tem um nome, que é o meu pai também. Igual Jesus falou, meu pai que é o vosso pai.
Aleluia. Mas o pai tem um nome. Eu vou ficar chamando só pai, 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 pai. Não, ele tem nome. Você tem que falar o nome do meu pai também. Pai do fulano e tal. Isso que é o correto. Não é só falar pai, 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 pai. Esquece o nome, fica uma coisa estranha. Aleluia. Pode chamar ele de pai? Pode. Mas ele não é só o pai, ele tem um nome. Porque todo Deus tem que ter um nome. O Deus que não tem um nome, não é Deus. Só é palavra Deus, mas não é Deus. Então, todo Deus tem que ter um nome. Isso é correto ter um nome, é obrigatório ter um nome. Como é que eu vou falar só Deus, 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 mas o nome? Cadê o nome? Igual Moisés falou, igual quando o Criador apareceu para Moisés, naquela sarça, aquela árvore pegando fogo, mas a árvore não se queimava. É isso que é o mais interessante, é isso aí. Aleluia. E aquela árvore falou para Moisés: Moisés, eu sou Deus de Isaac, de Jacó, de Abraão, eu sou Deus dos teus pais. Eu sou Deus dos teus descendentes. Que se passaram, isso me alegra. Aleluia. E por que me alegra? Porque verdadeiramente os descendentes lá atrás estavam lembrando de mim do futuro. É isso que é o mais importante do Evangelho, é isso. É por isso que vocês do outro lado não entendem, porque vocês não estudam a palavra. Aleluia. Por isso que nós chamamos de tatarapai, tatataravô. Por quê? Lá atrás, aleluia, eu já estava pensando aqui no Pastor Simão, aqui no futuro. Aleluia. Aleluias. Então, isso é uma coisa muito grande, isso é uma coisa maravilhosa, isso é uma coisa lindo isso, de saber que os descendentes há milhares de anos estavam lembrando do futuro. Daquele, como diz, daquele homem que vai estar lá, agora o que? Daquele homem que Simão vai estar lá. Abençoa ele lá no futuro. Aleluia. Isso é uma coisa maravilhosa. Então, aí Moisés falou para aquela sarça: mas chegando lá, o faraó vai querer saber o seu nome. Qual é o teu nome? Chegando lá, o faraó vai querer saber o seu nome. Qual é o seu nome? Aleluia. Porque todos os deuses de faraó lá no Egito têm nome. E qual é o nome de você que está falando comigo nessa árvore que está pegando fogo, mas não se queima? Aleluia. Aí Jeová falou. Aí o Criador falou: meu nome é Jeová. Aleluia. Aleluia. Meu nome é Jeová. Diga que Jeová envia a voz e manda soltar o meu povo da escravidão no Egito. Então, por isso que fala Jeová. Aleluia. O nome do Criador original é Jeová. Aleluia. Nós temos milhares de línguas, então cada nome do Pai é falado em cada língua diferente, mas o original é Jeová. Aleluia. Não adianta ninguém caçar mudar minha mente falando que não é Jeová. É Jeová, sim. Aleluia. Entendeu? O nome do Criador é Jeová. Aleluia. Então, e o nome ali do Salvador ali é Jesus Cristo. Então tem uma diferença gigantesca, né? Jeová, Jesus. Aleluia. Então, e até o Espírito Santo tem um nome, que é o nome do Espírito, que é o Santo Espírito. Até o Espírito Santo tem nome. Ele é Espírito, mas é Santo. O nome dele é Santo. O Espírito Santo tem um nome. Aleluia. Ele tem um nome. Ele se apresenta em vários nomes também. Isso que é o mais interessante do Espírito, porque o Espírito é muito mais forte. Que ele se apresenta em vários nomes. Né? Ele se apresenta como o Consolador, o que dá paz, o que dá alegria. Olha o tanto de nós.
o que dá o sossego, o que cura, o que liberta, o que faz falar em línguas estranhas, o que batiza com fogo. Aleluia! O que se transforma em pomba e se transforma em homem. Podemos chamar também o Espírito Santo homem. Aleluia. Tá vendo? Então, ele se transforma. Então ele tem vários nomes. É por isso que Jesus falou, ai daquele que blasfemar contra o Espírito Santo, porque o Espírito Santo se apresenta em várias maneiras, em várias transformações. E se a pessoa ficar desconectada e cansar de blasfemar, vai para o inferno. Porque ele se apresenta em várias maneiras. Né? Se apresenta, transforma em qualquer coisa, meus irmãos, qualquer coisa. Né? Transforma sem água, ele anda. Há milhares de anos, os três, quando a terra foi feita só por água, a terra era água. Não existia terra. Não tem de falar que a terra já existia. Não, a terra era a forma de água. Por isso que nós chamamos terra-água. Porque eu não estou falando que ela começou por terra, não. Era água, era mar. Era uma bola de esfera de água. Aquilo ali que era um planeta água. Isso, vamos assim dizer, mais concretizado e mais realizado. Aleluia. E mais confirmado. Confirmado pela própria lei ali. O planeta era água. Não só era água, é ainda. Aleluia. Então, era uma esfera de água. Depois o Criador chamou, venha porção seca, que é a terra. A terra, ele fez a terra aparecer. Não é que a terra estava ali, não. Fez aparecer. É isso que muitos interpretam errado. Acha que quando ele fala porção seca, que a terra já estava ali. Não estava ali nada. Ele fez aparecer. Não está escrito? Haja isso, haja aquilo. Ele não falava isso? Haja luz, haja vento, haja porção seca, haja separação entre as águas do planeta e lá para cima e para baixo. Haja separação entre os vulcões e isso. Ele lá mandou meclana, lá mandou, aleluia, tá me alegre. Haja separação em tudo, aleluia. E aparece tudo o que eu estou falando. E o que ele falou? Tudo que ele fez, o que está escrito? Foi bom. E ele falou assim, é bom. Aleluia. Então, já dá para entender aquele planeta esfera de água, pura água. Aleluia. Verdadeiramente, de sede nós não morreremos. Isso é verdade, de sede nós não morreremos. Por mais que venha castigo pesado sobre a terra, mas de sede nós não vamos morrer. Algumas cidades vão morrer de sede, mas outros lugares não. Aleluia. Porque o Criador vai castigar a terra, claro, né? Mas vou dizer mais claramente, de água a gente não morre de sede. Aleluia. A gente não fica sem água. Então, porque não é só a terra que tem água. O outro mar por cima da cabeça nossa, por cima dessa terra, aquele mar gigantesco que está por cima do planeta, da galáxia, aquele ali é pura água. Então, nós vamos falar aqui que Jeová, o Criador, tem nome. O Criador dos crentes é Jeová. Não pode falar só Deus, 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 mas Deus de quê? Qual é o nome? Aí vem essas perguntas. Então, por causa disso, tem que falar o nome verdadeiro. Aleluia. Eu tenho nome. Jeová também tem o nome dele. Tem que aprender. Então, por isso que fala o Filho do Homem, e diz lá, o Filho do Homem é Senhor até do sábado. O Filho do Homem é quem? Filho de Jeová. Cura do homem que tinha uma das mãos mirradas, M.A.T. 12, 9, 14 Efésios. Aconteceu também no outro sábado que entrou na sinagoga, estava ensinando e havia ali o homem que tinha a mão direita mirrada. E os escribas e fariseus atentavam nele, se o curaria no sábado, para acharem de que o acusar. Mas ele bem conhecia os seus pensamentos e disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e fica em pé no meio. E levantando-se ele ficou em pé. Então Jesus lhe disse: uma coisa vos hei de perguntar. É lícito no sábado fazer bem ou fazer mal, salvar a vida ou matar? E olhando para todos em redor, disse ao homem: estende a tua mão. Ele assim o fez, e a mão lhe foi restituída sã como a outra. E ficaram cheios de furor. E uns com os outros conferenciavam sobre o que faria a Jesus.
Então, viu lá, eles já estavam com inveja de Jesus Cristo nessa época, que é milhares de anos. Né? Jesus foi invejado, aleluia, por os homens carnais. Por isso que você vê o Pastor Simão Chante chamando homens carnais. Porque é aqueles que estão desligados, que não adoram o Pai, e nem o Filho, nem o Espírito Santo. Mas vai ir para o inferno? Vai sim. Por isso que vocês vê falando, o Pastor Simão Chante falando homens carnais e mulheres carnais. Vamos lá. Porque esses aí, o inferno já está garantido para eles. Porque eles não querem compreender o que? A verdade. E fingem de cego e de mudo e de surdo, para não ouvir a verdade. Vamos lá. Eleição dos 12. MAT 10, 1, 4 e Refés. Aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Jeová. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos, escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolo, Simão, ao qual também chamou Pedro, e André, seu irmão, Tiago, João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado o Zelador, e Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariote, que foi o traidor. O sermão da montanha, MAT, cap 5, 6, 7. E descendo com eles, parou num lugar plano, e também um grande número de seus discípulos, a grande multidão do povo de toda a Judéia, de Jerusalém e da costa marítima de Tiro e de Sidom, os quais tinham vindo para ouvir e serem curados das suas enfermidades. Ó, presta atenção aqui, grande multidão, assiste bem com teus olhos, ouve bem com teus ouvidos, se é que tem ouvido. E se liga com teu cérebro, se é que tem cérebro. Presta bem atenção. E grande multidão de povo de toda a Judéia e de Jerusalém e de costa marítima, de Tiro e de Sidom. Viu? Até pessoas veio até do mar, veio com barco, navio do mar para ver Jesus Cristo, para saber de Jesus Cristo. Aleluia. Continuando, versículo 18. Lucas capítulo 6, versículo 18. Os quais tinham vindo para ouvir e serem curados das suas enfermidades, como também os atormentados de espírito imundo, e eram curados. E toda a multidão procurava tocar-lhe, porque saia dele virtude e curava a todos. E levantando ele os olhos para os seus discípulos, dizia: Bem-aventurado vós, os pobres, porque vós é o reino de Jeová. Vamos falar pobre aqui, não é aquele pobre que não clama Jeová. É o pobre que clama a Jeová. Tem uma diferença. É isso que muitos interpretam, achando que Jeová é Jesus Cristo. Ele vai olhar qualquer pobre. Não. Ele vai olhar um pobre igual aqui, ó. O pobre que clama. Clama Jeová. Que clama a Jesus Cristo. Que clama ao Espírito Santo. Não é aquele pobre que não clama nem a Jeová, e nem Jesus, nem Espírito Santo, como eu vejo aí, quando vou sair na rua. Aleluia. Aquele ali é pobre mesmo, porque quando não tem Jeová, quando não tem Jesus Cristo, não tem Espírito Santo, é pobre. Já está escrito: sem mim, nada podereis fazer. O próprio Jesus Cristo falou, né? E o próprio Jeová também já falou: sem mim, nada podereis fazer. Aleluia. Então, quando ele fala do pobre, eu não estou falando só aquele pobre que não tem casa, que não tem nada. Estou falando aquele pobre também que acha que tem tudo, mas é um pobre. Né? Igual hoje em dia, está cheio de hipocrisia. Uns querendo ser maior do que os outros, mas sendo que ele é pobre, é nu, cego, e um idiota e uma idiota. Aleluia. Pobre. Então, por isso que eu falo, tem a diferença do pobre que clama e aquele pobre que não tem Jeová, não tem Jesus, não tem Espírito Santo e não vem à igreja e não é dizimista ofertante. Aleluia. Esse que é o pobre. Pobre é isso aí. Esse é um pobre desgraçado, que vamos assim dizer, porque além de não ter Jeová, não ter Jesus, não ter Espírito Santo, reclama de tudo. E murmura de tudo. E não quer mudar. E não quer ter uma nova vida no Evangelho. Então, muitos lêem aquela palavra ali achando que Jeová e Jesus Cristo olha todos os pobres. Não.
Porque nem pobre entra lá em cima, aleluia. Nem rico, nem pobre entra lá em cima. Quem entra lá em cima é o pobre que obedece à palavra. Verdadeiramente lá em cima não entra pobre nem rico, não. Quem falou para vocês que lá em cima entra pobre e rico? Está enganado. São os profetas que enganaram vocês. Lá só entra o pobre que obedece à palavra, que clama, ó. Igual eu falo ali, ó. Clama por justiça. Olha para mim, Jeová. Olha para mim, Jeová. Olha para mim, Jesus. Olha para mim, Espírito Santo. Olha para mim, palavra da lei. Aleluia. Oh, glória. Esses que são os pobres. É verdadeiro. Aleluia. Aqueles pobres que estavam doentes com a mão toda torta. Mas eles falavam assim: Jesus, tenha misericórdia de mim e faz distorcer meu braço. Faz o meu braço ser reto novamente. Assim, ó. E Jesus consertou. Tudo, aquele que andava assim, aleluia. Que andava assim, tudo torto, tudo quebrado, aleluia. Já nasceu assim, tudo torto. Aí Jesus desentortava os ossos e ficava reto. Aleluia. Escutava até os ossos estalar, né? Colocando tudo no seu devido lugar. Aleluia. Porque Jesus coloca tudo no seu devido lugar. Aleluia. Porque Jeová e Jesus, por isso, fez o homem para ser reto. Fez a mulher também para ficar reto. Não é para ficar assim, encurvado, tudo torto, não. Tudo torto, não. Aleluia. Fez para ficar reto e andar reto, ó. Aleluia. Ó. E andar reto. Aleluia. Não é andar assim, não. Não andar assim não, aleluia. Andar reto, aleluia. Porque Jesus gosta de ver o homem e a mulher andar reto. Anda normal, pronto, acabou. Mas tem que crer e buscar ele. Que se, aleluia, então não confunde. Não confunde aquele pobre, achando que está falando de todo pobre. Não, está falando daquele pobre que não clama ele. Agora o pobre que clama ele vai receber tudo de Jesus, tudo de Jeová, tudo de Jesus Cristo, tudo do Espírito Santo, tudo da igreja e tudo do pastor Simão. Aleluia. Eu sou um pobre que clama. Eu sou um pobre abençoado. Eu não sou aquele pobre não abençoado. Entendeu agora? Aleluia. Eu sou um pobre abençoado, porque eu tenho Jeová, tenho Jesus, tenho Espírito Santo na minha vida. Eu não preciso de nada do mundo. Só preciso só da alegria, da paz que vem lá da galáxia. Só isso já basta. E mais nada. Aleluia. Então, eu sou um pobre abençoado. E isso eu posso dizer. Eu não sou aquele pobre que não tem Jeová, não tem Jesus, não tem Espírito Santo. Aleluia. Então, meus irmãos, minhas irmãs, igual a palavra fala, que adianta o homem e a mulher ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. É esses aí que são os pobres. Entendeu? É esses aí. Esses aí são pobres mesmo. Esses aí vão conhecer o inferno. Aleluia. Aleluia. Entendeu? Tem uma diferença. Vamos lá. Então falou que é bem-aventurado vós, os pobres, porque vós é o reino de Jeová. Então Jesus falou daquele pobre que clama. Bem-aventurado vós que agora tende fome, porque serei farto. Bem-aventurado vós que agora chorais, porque havei de rir. Bem-aventurado sereis quando os homens vos aborrecerem, e quando vos separarem, vos injuriarem, rejeitarem o vosso nome como mal, por causa do Filho do Homem. Folgai nesse dia, exaltai, porque eis que é grande o vosso galardão no céu, pois assim faziam os seus pais aos profetas. Mas ai de vós rico, porque já tende a vossa consolação. Ai de vós os que estáis fartos, porque tereis fome. Ai de vós os que agora ride, porque vós lamentareis e chorareis. Ai de vós quando todos os homens de vós disserem bem, porque assim faziam seus pais aos falsos profetas. Os falsos profetas existiam há milhares de anos. Há milhares de anos já existia, tá vendo? Hoje não é novidade. Mas a vós que ouve, digo, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos aborrecem. Bendizer que vos maldizem, orai pelos que vos caluniam. Aleluia. É porque tem pessoa que ama caluniar, né? Aleluia. O que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra. O que te houver tirado a capa, nem a túnica recuse.
e dá qualquer que te pedir, e ao que tomar o que é teu, não lhe torne a pedir. E como vós quereis que os homens vos façam, da mesma maneira, e fazer vós também. E se amardes aos que vos amam, que recompensa terei. Também os pecadores amam os que os amam. E se fizerdes bem aos que vos fazem bem, que recompensa terei. Também os pecadores fazem o mesmo. E se emprestardes àqueles de quem esperai tornar a receber, que recompensa terei. Também os pecadores emprestam aos pecadores para tornar a receber outro tanto. Amai, pois, a vossos inimigos, fazer bem, emprestai sem nada esperar. E será grande o vosso galardão, e sereis filho do Altíssimo, porque ele é benigno, até para com os ingratos e maus. Sede, pois, misericordioso, como também vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Soltai e soltar-vos-ão. Aleluia, aleluia. Também, né? Não julgueis e não sereis julgados. Aleluia. É porque tem pessoas, igual eu já falei, que a hipocrisia está demais nos dias de hoje. Não só no Brasil, no mundo inteiro. Ama julgar o outro. Aleluia. Ama julgar o pastor, né? Tem gente que ama julgar o pastor, ama. Tem gente que ama julgar o pastor, ama julgar. Mas ajudar, estender a mão para ajudar, estender a mão não, aleluia. Estender a mão não. Mas para julgar, julga. Mas para estender a mão para ajudar, não faz de jeito nenhum. Então é esses aí que vai ser condenado. Não julgueis para que não seja julgado. Da mesma maneira que julgado, você também vai ser julgado, aleluia. E vai ser condenado, aleluia. Muito cuidado de falar mal do pastor, que você está julgando. Quanto mais vocês falam mal do pastor, irmão santo, mais vocês vão ser julgados e vai ser condenado para o inferno. Aleluia. E da mesma maneira que você está me julgando, você também vai ser julgado. E tem muitas pessoas que esquecem que ninguém está salvo aqui na terra. A sua salvação não está garantida aqui na terra. Porque vai ter o julgamento final com Jesus Cristo. Quando tem o julgamento com o Pai e com o Filho, que vai acontecer, é lá que nós veremos quem é quem. Aleluia. É lá que nós veremos quem é quem. É lá no tribunal de Jesus Cristo. É no tribunal do Pai de Jeová. Lá nós veremos quem é quem. Aleluia. Lá nós veremos quem é homem, é homem. Lá nós veremos quem é mulher e se é mulher mesmo. Aleluia. Lá nós veremos quem é quem. É lá. Então, aqui na terra vocês estão achando que vocês estão salvos de quê? Não está salvo de nada, não. A sua salvação não está garantida. Por isso que eu falo, não é só batizar, não é só descer sobre as águas. Aleluia. Não é só sentar a bunda dentro da igreja. É praticar a palavra. É igual fazer igual o pastor Samuel, praticar. E eu estou salvo, estou garantido, porque Jeová, Jesus Cristo já falou comigo. Aleluia. Eu estou salvo porque eu estou pregando a palavra, estou servindo a Ele. Não estou servindo homens da terra, não estou servindo mulheres da terra, não estou servindo crianças da terra, não estou servindo bebês da terra. Eu estou servindo é o Pai, o Filho Santo e a obra. Aí eu posso dizer que eu estou seguro da minha salvação e vou entrar rapidamente. E vou ver vocês lá sendo julgados lá. Aleluia. Aleluia. Vou ver vocês sendo julgados lá. Aleluia. Tudo já está esperando vocês. Vocês nem imaginam o que está guardado para vocês do outro lado. Continua a desobedecer a palavra. Continua a desobedecer a palavra. E continua que vocês vão parar. Tudo está guardado para vocês. Tudo do outro lado já está guardado tudo para vocês. Aqui na terra o homem e a mulher tentam se esconder da realidade. Mas a realidade existe. O mundo invisível, ele existe. Ele só é invisível, mas ele é real. Existe. Agora já está escrito que eu tenho que crer no visível e invisível. Aleluia. Então tudo lá está guardado. Aleluia. Porque a pessoa não vive o que eu vivo. É o que eu já falei. Vocês do outro lado não vivem o que eu vivo, não cansa a falar de mim, porque a coisa vai pesar mais para os seus lados. Para os seus lados, aquela coisa vai pesar. Quando eu falo pesar, você vai ser julgado e você vai ser morto. Aleluia. Não só na terra, mas quando Jesus voltar, Ele vai te lançar você para o lado, tipo, você queimar junto com os demônios. Aleluia. Porque você é muito julgador. Aleluia. Aleluia. Então, cuidado, aleluia. Isso que eu falo. Por isso que falo, não julguei para não que seja julgado. Porque tem pessoas que amam julgar, né? O pastor, a igreja, olha a aparência da igreja, né? Fica olhando muito a aparência, é julgar também. A pessoa que olha a aparência assim, ó, por fora, isso é julgar também. Cuidado, por isso que eu falo, cuidado com o seu olhar assim, ó. Porque se olhar assim, vai te levar para o inferno rapidamente. Aleluia. Já está escrito, eu, Criador, não olho como o homem vê. Eu não olho como a mulher vê.
eu não enxergo como o homem e a mulher enxergam. Por que o Criador é assim? Porque o homem e a mulher da terra, eles são falhos. Eles adoram colocar defeito em tudo. Igual hoje em dia. Tudo coloca defeito. O negócio tá bom, coloca defeito. O ser humano, ele ama julgar. Ele não se contenta com nada. Eu não, eu já me contento com tudo. Aleluia. Porque eu sei muito bem o que eu estou fazendo. Eu sei agradecer. É isso, eu sei agradecer. Aleluia. Eu sei agradecer. Eu sei agradecer e sei agradecer sim. Aleluia. Porque eu já até ganhei um presente ali já. Até ganhei um presente ontem. Por quê? Eu sei agradecer por aquilo que chega na minha mão. Até ganhei um presente. Aleluia. Aleluia. Até ganhei um presente. Aleluia. Ontem. Olha como é que o presente foi até bonito aí. Aleluia. Porque eu sei agradecer. Porque eu sei agradecer. Por isso que eu estou falando. Porque eu sei agradecer. Por isso que eu estou falando. Ó, o presente veio aqui, ó. Até cheiroso. Até perfumado e cheiroso. O presente veio aqui. Aí veio tudo aqui, ó. O presente. Que eu ganhei. Tá ali. Também tem um presente. Tá vendo? Veio aqui, ó. Tudo bonitinho. Veio de longe ainda. Diz que veio lá da China. Aleluia. Veio de longe. Eu ganhei esse presente. Por quê? Porque o pastor Simão Santo sabe agradecer. E vocês sabem agradecer? Porque vocês vivem julgando o outro constantemente. Por isso que vocês não recebem nada aí. Recebi um presente. Aleluia. Já recebeu um presente antecipado. Aleluia. Já recebeu um presente antecipado. Aleluia. Olha o meu presentinho novo. Olha, ó. Aleluia. Olha meu presente. Ó. Tá vendo? Olha, ó, meu presente. Tá vendo? Tá vendo? Até perfumado de novo. Por quê? Eu agradeço porque eu sei agradecer. Ó, a blusa ganhei, veio de longe também, veio lá de Belo Horizonte. Esse aqui veio lá da China. Tá vendo? Porque eu sei agradecer. Por isso que eu falo, Jeová só vai abençoando. Só vai trabalhando. Já recebi um presente antecipado. Aleluia. Vamos aqui continuar aqui, aleluia. Por isso que fala, não julguei, não serei julgado, não condeneis e não sereis condenados. Soltai-vos. Dai-se-vos dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordando, vos deitarão do vosso regaço, porque com a mesma medida com que medirem, também vos medirão de novo. Diz-lhe uma parábola. Pode porventura o cego guiar? O cego não cairão ambos na cova? O discípulo não é superior ao seu mestre, mas todo que for perfeito será como o seu mestre. E por que atenta tu no argueiro que está no olho do teu irmão? E por que atenta tu no argueiro que está no olho do teu irmão? E não repara na trave que está no teu próprio olho? Ou como pode dizer a teu irmão, irmão, deixa-me tirar o argueiro que está no teu olho, não atentando tu mesmo na trave que está no teu olho? Hipócrita, tira a primeira trave do teu olho, então haverá bem para tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Porque não há boa árvore que dê mau fruto, nem uma árvore que dê bom fruto. Porque cada árvore se conhece por seu próprio fruto. Pois não se colhem figo dos espinheiros, nem se vindima uva dos abrolhos. O homem bom do bom tesouro do seu coração tira o bem. E o homem mau do mau tesouro do seu coração tira o mal. Porque da bondade do seu coração fala a boca. E por que me chamais Senhor, Senhor, não fazeis o que eu digo? Está vendo aí?
Que adianta chamar Jesus, 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 mas se vocês não fazem a vontade dele? Que adianta, meu irmão? Não adianta nada. Continuando. Qualquer que vem em mim e ouve as minhas palavras e as observa, vê lá. Assiste bem teus olhos, ouve bem teus ouvidos, se liga bem teus cérebros. Qualquer que vem a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou, e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre a rocha, e vindo a enchente, bateu com impeto a corrente naquela casa, e não a pode abalar, porque estava fundada sobre rocha. Mas o que ouve e não pratica, presta atenção, assiste bem teus olhos, ouve bem teus ouvidos, se liga bem teus cérebros, você é que tem cérebros. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre terra, sem alicerce, no qual bateu com impeto a corrente e logo caiu, e foi grande ao reino daquela casa. Mas o que ouve e não pratica, tá vendo? É como vocês do outro lado. Ouve todo dia, mas não pratica nada. Não pratica nada. Ouve todo dia, mas não pratica nada. Aleluia. Já falei, o crente que não lê a palavra não é cristão. O crente que não estuda a palavra, ele nunca foi cristão, que nunca foi crente em lugar nenhum. Viu falando ali, observa a palavra e a pratica. O que eu já falei logo atrás do vídeo? Tem que ser um crente praticante. Não pode ser aquele crente que não é praticante. O crente que não é praticante não é crente. Só tem nome de crente, mas não é cristão. Nunca foi aqui nem nada. E vai para o inferno. Aleluia. Como lá no inferno está cheio daqueles que se diziam que eram crentes, lá no inferno está cheio. É por causa dessas pessoas aí. Ouve, mas não coloca ação. Não tem ação. Você não vê a ação da pessoa. A pessoa não tem ação igual eu tenho que ir ação. Não tem ação. Não tem ação. Tem que ter ação. Aleluia. Então, não é só o povo do mundo que vai para o inferno, como muitos pensam. Não é só o povo do mundo que vai para lá. Aleluia. Aqueles que se dizem que são crentes e não são crentes também vai para lá, porque não observa a palavra igual eu observo tudo. O que eu já falei para vocês? Tem que examinar as escrituras, igual Jesus falou, examina as escrituras, igual Jesus falou ali, ó. Observa a minha palavra. Tem que ser observador. Observar cada palavra do que está falando. O que eu já falei? Tem que aprender a conhecer a palavra, tem que aprender a conhecer quem é Jesus Cristo, tem que aprender a conhecer quem é Jeová, e tem que aprender a conhecer quem é o Espírito Santo. Por isso que a maioria de alguns crentes não tem alegria, não tem paz. Por quê? Não coloca a palavra em prática, não coloca ação. Se não houver ação na palavra, a sua vida é vazia por completo. Eu vou repetir essa palavra aqui, ó, que é a mais importante de toda essa palavra aqui, ó. Qualquer que venha a mim, ó, viu, ó, presta atenção, qualquer que venha a mim. Então Jesus chega lá na porta e bate na porta para te chamar? Então Jesus vai lá na sua casa para te chamar? Então Jeová vai descer lá na sua casa para te chamar? A Espírito vai descer lá na sua casa para te chamar? Não! É qualquer que vem a ele. Vocês têm que ir a ele. O que eu já falei? Tem que vir à igreja. Tem que aprender com os cultos. Aleluia. Tem que aprender com os cultos. Agora esse culto aqui vai para aquelas pessoas longe, distante. Aleluia. Mas as pessoas que moram perto da igreja tem que vir para a igreja. Aleluia. Então, qualquer que venha a mim tem que ir até Jeová. Tem que ir até Jesus Cristo. Tem que ir até o Espírito Santo. Tem que ir até a igreja. Tem que ir também até o pastor Simão Santos também. Isso é verdade. Porque o pastor, ele é o anjo da igreja. O que é anjo da igreja? Ele cuida da igreja. Eu cuido daqui. Eu cuido do ministério. Eu cuido desse tempo todo aqui. Então, qualquer que vem a mim. O que eu falei? Cada um de nós temos que fazer a nossa parte. Se você não fazer essa parte, Jeová e Jesus não vai de jeito nenhum. Não. É ruim que eles vão descer lá do alto, hein? Não desce não. Aleluia. Não vai descer nunca. Porque ele já deixou a ordem para o homem e a mulher. Vai agir. Vai ter ação. Mostra ação. Aleluia. Tá vendo? Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras
e ouve as minhas palavras. Ó, e ouve as minhas palavras e as observa. Viu? E ouve a minha palavra. Por isso que eu falo aqui, eu amo seguir, é o meu Salvador Jesus Cristo. Eu amo seguir a Jeová. Eu amo seguir o Espírito Santo. Esses aí, eu amo seguir. Aleluia. Aleluia. Igual eu e o irmão Socio tá conversando aqui. Aleluia. Sobre a chuva. Aí eu falei para o irmão Socio assim, ô irmão Socio, quem lembra da gente é só o Pai lá em cima. Só o Pai que lembra. Esse é bom. Esse aí lembra. E eu falei uma palavra que sempre eu amo essa palavra. Por isso que a gente tem que confiar no Pai. Como eu falei para você. Quando a gente confia no Pai, o Pai manda chuva de bênção. Isso é chuva de bênção. Aleluia. Aleluia. E por mim poderia descer mais. Aleluia. Chuva é a melhor riqueza do mundo, é chuva. Aleluia. Porque a chuva que faz nascer, faz plantar. Aleluia. E faz vir coisas boas. Aleluia. Então, aleluia. E mata a sede da gente também. Aleluia. Só para quem é inteligente igual eu sou, sabe, aleluia, o como a chuva é importante para matar a sede. Aleluia, fazer comida e fazer grande coisa. Não precisa nem de água da torneira, a gente pega a água da chuva, já faz a comida boa, o arroz sai clarinho, o feijão sai tudo limpo, e sai mais saboroso e gostoso ainda. Aleluia. E eu já fiz esse teste, porque é com a água da chuva, quando vai cozinhar o feijão cozinha até mais rápido, mais do que a água da torneira. Aleluia. Por quê? É coisa abençoada por Criador. Aleluia. Entendeu? Porque é coisa abençoada pelo Criador. Aleluia. Então, e observa, ouve e observa a palavra. Ouve a palavra dele, igual aqui, ó. Por que Jeová Jesus Cristo fala comigo? Porque eu estou sempre ligado, meus irmãos. Eu não estou igual vocês do outro lado aí, desligado. Eu não estou igual vocês do outro lado, desligado. Eu estou ligado constantemente, diariamente. Aleluia. Eu não estou igual vocês do outro lado. Porque eu guardo a palavra de Jeová, de Jesus Cristo, de Espírito Santo, na minha vida. Aleluia. Aleluia. Entendeu? Eu guardo. Quando está escrito, guarda a palavra no teu coração para não pecar contra mim. Aí lá mandou me calar, manda lá, guarda aqui dentro. Por isso que eu falo. Vai mudar vocês por dentro primeiro, viu? Por isso que eu falo, muda por fora, vai mudar por dentro. Faz igual o pastor Simão Santos, deixa o Pai e o Filho precisam morar dentro do coração e muda de vida já. Você fazer sua parte também. Aleluia. E mudar de vida já. Aleluia. Vamos agradecer. Madrugada tem mais. Amanhã tem mais. E depois da manhã tem mais. E após dia, sem parar. O soberano Jeová, Jesus Cristo, Espírito Santo, sempre este culto. Aqui nesses dois canais do YouTube, Simão da Silva Santo Simão e pastor Simão Igreja Pentecostal, Ministério de Fogo Fé. Abençoe somente os inscritos. Eu abençoo somente também essa minha irmã e meu irmão, meu amigo que são dizimistas e os ofertantes dessa obra e desse ministério. Abençoe somente os dizimistas também, os ofertantes de todos que estão ajudando essa obra aqui. Eu te peço a bênção só para esses inscritos e os dizimistas ofertantes só. Amém e pronto.